STF se tornou tão corrupto? Essa é a pergunta que muita gente começou a fazer depois de escândalos, suspeitas, proximidades políticas e decisões polêmicas envolvendo ministros. Mas talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez a questão não seja quando ficou, mas como o sistema permitiu que chegássemos aqui. O Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião máximo da Constituição, a última trincheira contra abuso do Executivo e do Legislativo, um poder que não depende de voto popular, não depende de campanha, não depende de base eleitoral. Ele depende exclusivamente de reputação técnica e autoridade moral. E é justamente aí que começa o problema, meus caros. No Brasil, ministros do STF não passam por concurso, né? Não constroem carreira dentro da magistratura necessariamente. São indicados politicamente pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Isso significa que, desde a origem, existe uma ligação estrutural entre poder político e Suprema Corte. Não é ilegal, está na Constituição. Mas cria um vínculo de origem que exige ainda mais postura, ainda mais distanciamento, ainda mais autocontenção. Agora pense comigo, quando ministros passam a protagonizar embates políticos, conceder entrevistas com tom ideológico, participar de eventos públicos cercados de figuras partidárias, ou quando familiares atuam em áreas que orbitam o poder, mesmo que dentro da legalidade formal, a percepção pública muda. E justiça não vive só de legalidade, vive de confiança. O problema não é apenas uma decisão específica do Moraes, ou do Barroso, ou do Gilmar Mendes, ou do Toffoli, ou qualquer outro ministro. O problema é o acúmulo, é a soma de decisões controversas, de expansões interpretativas, de investigações conduzidas dentro da própria corte, de conflitos políticos diretos com parlamentares, de proximidades que geram suspeitas. Quando isso se acumula, a imagem institucional começa a se desgastar. E quando a imagem da Suprema Corte se desgasta, o que se desgasta junto é a própria ideia de limite constitucional. Bom, mas aqui vai um ponto mais profundo ainda. Corrupção não é apenas dinheiro. Corrupção é desvio de finalidade. É quando uma instituição começa a agir além do espírito para o qual foi criada. Se a corte passa a agir como protagonista político, se assume papel de árbitro moral da sociedade, se coloca como poder moderador informal, ela começa a sair da sua função original. E isso pode acontecer mesmo sem um único real desviado. Bom, e existe também um fator cultural. Após o enfraquecimento da Operação Lava Jato, muitos brasileiros passaram a sentir que o sistema voltou a se fechar. A percepção de pacto entre elites ganhou força. Pode ser exagerado? Pode, mas percepção política molda estabilidade. Quando o cidadão médio começa a acreditar que executivo, legislativo e judiciário se protegem mutuamente, a confiança republicana entra em colapso. Outro elemento, partidarização. Quando críticas ao STF são imediatamente classificadas como ataques à democracia e quando defesas do STF são vistas automaticamente como blindagem ideológica, o debate morre. E onde não há debate, cresce a radicalização. O STF não precisa ser perfeito. Nenhuma instituição humana é, mas precisa ser contido, precisa ser sóbrio, precisa ser discreto, precisa ser tecnicamente impecável. O juiz constitucional não pode querer protagonismo, ele precisa querer silêncio histórico. Então talvez a pergunta correta não seja como a Suprema Corte ficou corrupta, mas como permitimos que a cultura política brasileira transformasse todas as instituições em arenas de disputa permanente. Porque, no fim, instituições refletem a cultura que as sustenta. Se o país inteiro se acostuma com pragmatismo moral, com alianças circunstanciais, com relativização ética, dependendo do lado, o topo inevitavelmente refletirá isso. A crise do STF pode ser jurídica, pode ser política, mas, acima de tudo, é moral. E nenhuma Constituição sobrevive à erosão moral prolongada. Se você quer entender o Brasil além da superfície, se quer aprender a analisar poder sem virar torcedor, se quer formar uma visão sólida sobre instituições, Estado e responsabilidade histórica, se inscreva no Instituto Zarael. Aqui a gente não protege pessoas, a gente protege princípios. Porque quando princípios caem, países caem junto.